A paz de Jesus, meus irmãos e irmãs, que alegria a gente poder estar junto aqui. Eu sou servo aqui na RCC de Curitiba e hoje o convite para a gente é mergulhar fundo num tema que com certeza arde no coração de Deus para nós, a liderança que realmente transforma. Vamos descobrir juntos como a visão, essa visão profética que vem lá do alto, é a grande chave para destravar todo o potencial dos nossos grupos de oração. Olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, a gente vai entender uma diferença que é crucial. Ser líder é uma coisa, ser só um gerente é outra. Depois, vamos mergulhar de cabeça no que é esse dom divino da visão. Na sequência, vamos falar sobre os pilares, sabe? O propósito e a convicção. Aí vem o fogo da visão e da paixão ardente. E, finalmente, a gente vê como tudo isso deságua no nosso chamado de inspirar e influenciar pessoas para o reino de Deus. Então vamos lá. Nossa primeira parada é um momento de diagnóstico, de olhar para dentro com sinceridade. Muitos dos nossos grupos, talvez o nosso mesmo, enfrentam um desafio bem comum. E identificar esse desafio já é o primeiro passo para a cura. Fica aqui essa pergunta para a gente refletir com o coração aberto. Sabe, às vezes não bate aquela sensação de que a gente está só repetindo as mesmas coisas, semana após semana, sem de fato chegar a um lugar novo? Esse sentimento de estagnação, de estar andando em círculos, isso é um sinal muito claro de que alguma coisa está faltando. E geralmente o que falta é a visão. E aqui a gente vê a diferença de forma bem clara. O gerente, ele foca no agora, nas tarefas do dia a dia, em manter todo mundo ocupado. Ele tem um encargo, uma função a cumprir. O líder, por outro lado, o líder tem os olhos lá na frente, no futuro. Ele não quer apenas ocupar as pessoas, ele quer conduzir o povo a um destino. Ele não tem só um encargo, ele carrega uma visão dada por Deus. Vamos aprofundar um pouco mais. E aqui, gente, está o coração da nossa conversa. A visão não é uma habilidade de administração, não é uma técnica que a gente aprende. É um dom espiritual. É a capacidade de enxergar com os olhos do coração, com os olhos do espírito. Essa distinção aqui é muito poderosa. Olha que coisa, a nossa vista física pode muitas vezes ser inimiga da visão espiritual. É sério. A vista nos prende à realidade do agora, ao que é, mostrando todos os problemas, todas as limitações. Já a visão, que é uma função do coração, nos liberta para o futuro, para aquilo que poderia ser pela graça de Deus. Essa frase é uma verdade profunda. O maior presente de Deus para nós não é a capacidade de ver com os olhos da carne, mas a visão que Ele nos dá no Espírito. É exatamente o que São Paulo reza na carta aos Efésios. Ele pede que Deus ilumine os olhos do nosso coração, para a gente entender a esperança do seu chamado. É um dom que a gente precisa pedir, clamar por ele em oração, todos os dias. Tá, mas então, o que é essa tal de liderança visionária? Olhem só essa definição completa. É como um efeito dominó, uma reação em cadeia. Tudo começa com um propósito, que gera uma convicção firme, que aí sim dá à luz uma visão. Essa visão acende uma paixão, um fogo, que inspira outras pessoas e, no fim, as influencia. É um processo totalmente de Deus. E aqui estão 6 degraus, a escada que todo líder é chamado a subir. Tudo começa lá na base, no fundamento, que é o propósito. E não dá para pular etapas, viu? Vamos entender um pouquinho melhor esses 2 primeiros degraus agora. Então, o ponto central é esse. Sem uma base sólida, qualquer construção desaba, não é mesmo? E na liderança espiritual, essa base, esse alicerce, se chama propósito e convicção. Propósito, basicamente, é o nosso porquê. É a razão original pela qual Deus nos sonhou e nos criou. Não é só uma tarefa ou um ministério que a gente exerce. É o nosso destino. É o fundamento que dá sentido para toda a nossa vida. Antes de querer liderar qualquer pessoa, a gente precisa descobrir o propósito que Deus tem para nós. E essa pergunta nos leva a uma reflexão muito pessoal, muito profunda. Será que a gente já encontrou o nosso propósito? Ou será que a gente está apenas cumprindo um encargo, executando um serviço? A diferença, irmãos, é imensa. Um encargo nos cansa, nos esgota. Um propósito nos dá vida, nos impulsiona. Quando a gente encontra o nosso propósito, ele vai criando raízes tão fundas no nosso coração que se transforma em algo inabalável, a convicção. É mais do que só acreditar em alguma coisa. É acreditar tão profundamente que a nossa vida tem um valor imenso para o mundo, que a gente nasceu para deixar uma marca, para fazer a diferença para o reino de Deus. E para a gente entender na prática o que é convicção, é só olhar para o apóstolo Paulo.
Ele se sentia obrigado, como se tivesse uma dívida de amor. Ele estava disposto, com um desejo ardente no peito, e ele não tinha vergonha de proclamar o evangelho com toda a ousadia. Essa é a atitude de um líder que é movido por uma convicção que vem de Deus. Agora vamos para a próxima etapa. Quando essa base de propósito e convicção está bem firme, uma coisa maravilhosa acontece. A visão de Deus começa a se manifestar e a acender um fogo que consome tudo, a paixão. A conexão é direta, é poderosa. Quando Deus nos dá uma imagem clara do futuro que Ele deseja, seja para o nosso grupo, para a nossa família, para a nossa cidade, no meio de todos os desafios de hoje, essa imagem gera uma energia, um fogo, uma paixão que a gente simplesmente não consegue conter. E não estamos falando de um simples entusiasmo de momento, não. Paixão, no seu sentido mais profundo, é um desejo tão forte que ele supera até o medo da morte. É a disposição de entregar a própria vida por aquilo em que se acredita, pela visão que Deus nos deu. É o amor levado às últimas consequências. O próprio Jesus nos ensina isso de uma forma radical, né? A verdadeira vida a gente encontra quando a perde por um propósito maior, pelo desígnio dele. A paixão do líder visionário é essa entrega total, essa certeza de que, ao se doar pela visão de Deus, ele está, na verdade, salvando a própria vida. E assim a gente chega nos últimos 2 princípios, que são a consequência natural de todo o resto. Aquele fogo que ardia lá dentro do líder, agora ele transborda e se torna uma força externa que coloca as pessoas em movimento. Olhando aqui, a gente vê todo o percurso resumido. Existe uma lógica de Deus nisso tudo, né? Uma reação em cadeia, um dominó espiritual. Cada peça vai derrubando a próxima, começando lá no propósito e culminando na influência, que é a verdadeira marca da liderança. E com isso a gente volta lá para o nosso problema inicial. Liderança sem visão, irmãos, é gastar energia à toa. É como correr numa esteira. A gente sua muito, se cansa, mas não chega a lugar nenhum. É por isso que muitos dos nossos grupos estão cheios de atividades, super ocupados, mas não são eficazes, porque falta um destino claro. Falta uma visão. Portanto, a questão final, o convite que o Espírito Santo faz a cada um de nós hoje é esta. A liderança na obra de Deus não é sobre nós, é sobre a visão que Ele nos confia. Então, qual é a visão que Deus está plantando no seu coração hoje para a sua missão, para o seu povo, para este tempo? Que a gente possa pedi-la, acolhê-la e vivê-la com toda a nossa paixão. A paz de Jesus.